Em outubro de 1972, um avião da Força Aérea Uruguaia caiu no coração dos Andes. A bordo estavam 45 pessoas, jogadores de rugby, amigos, familiares e tripulantes, todos a caminho do Chile. Em poucas horas, o voo virou desastre. Em poucos dias, o resgate foi abandonado. E a partir desse momento, começou algo muito pior do que um simples acidente aéreo, porque os sobreviventes não ficaram presos por uma noite, nem por uma semana. Eles ficaram 72 dias em uma montanha gelada, cercados por neve, fome, cadáveres, altitude extrema e silêncio. E aqui está o primeiro giro real da história. O inferno dos Andes não foi apenas sobreviver ao impacto, foi continuar vivo depois, quando o mundo já os dava por mortos. Dos 45 que embarcaram, apenas 16 voltaram. O avião era o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, fretado para levar membros do Old Christians Club, um time amador de rugby de Montevidéu, ao Chile, onde jogariam uma partida em Santiago. A bordo não estavam apenas atletas. Havia amigos, irmãos, mães, conhecidos e tripulação. Isso importa porque a história do voo 571 não é apenas a de um grupo treinado para suportar dor. É também a de famílias improvisadas no meio do desastre. Gente jovem, em sua maioria, saindo para uma viagem esportiva que parecia quase festiva. No dia 12 de outubro de 1972, eles partiram de Montevidéu, mas o mau tempo nos Andes obrigou a aeronave a passar a noite em Mendoza, na Argentina. No dia seguinte, tentaram novamente atravessar a cordilheira. O que ninguém sabia é que aquela decisão os colocaria dentro de uma das histórias de sobrevivência mais brutais do século XX. O Fairchild FH-227 não podia simplesmente subir acima de qualquer montanha da cordilheira. A rota precisava contornar e atravessar os Andes por uma passagem adequada. O problema foi que, em meio às nuvens e ao cálculo incorreto da posição da aeronave, a tripulação acreditou ter saído da zona montanhosa antes do tempo. Reportaram que já estavam em Curicó, no Chile, e começaram a descer. Mas não estavam. Ainda estavam dentro dos Andes. Esse é o ponto fatal. O avião iniciou a descida acreditando estar perto do destino, quando na verdade seguia cercado por montanhas. Pouco depois, uma crista surgiu na frente da aeronave. O piloto tentou ganhar altura desesperadamente. Não conseguiu. O avião atingiu a montanha, perdeu as asas, perdeu a cauda e o restante da fuselagem deslizou violentamente pela neve até parar em um glaciar remoto na Argentina, perto da fronteira com o Chile. O impacto foi catastrófico. Algumas pessoas morreram no instante da colisão, outras ficaram esmagadas, feridas ou em choque. O piloto morreu. O copiloto, que estava nos controles durante a fase final, também não sobreviveria por muito tempo. A fuselagem, arrancada de suas partes principais, virou uma espécie de tubo metálico aberto para o frio. Do lado de fora, só havia neve, rocha, vento e altitude. Nada de árvores, nada de abrigo natural visível, nada de sinais de civilização. E esse é um dos aspectos mais cruéis da história do voo 571. O acidente não jogou aquelas pessoas numa floresta, nem numa planície, nem perto de uma estrada. Jogou-as num vazio branco e hostil, onde até respirar era mais difícil. Nos primeiros momentos, os sobreviventes fizeram o que puderam. Tentaram puxar corpos, procuraram feridos, reorganizaram assentos como improviso de abrigo. Mas já naquele primeiro dia, era possível sentir uma verdade brutal. Sobreviver ao impacto tinha sido apenas o começo. À medida que o primeiro dia terminava, a realidade começou a se impor. A temperatura despencava. O vento atravessava a fuselagem. Muitos não tinham roupas apropriadas para frio extremo. Não havia alimento real. Não havia medicamentos suficientes. Não havia como fazer fogo facilmente. E, acima de tudo, não havia como sair andando sem mais nem menos. Os Andes não eram cenário, eram sentença. Os sobreviventes ainda acreditavam, no começo, que aviões os encontrariam logo. Afinal, tratava-se de um voo desaparecido com dezenas de pessoas a bordo. Parecia lógico imaginar que o resgate viria em horas ou dias. Mas a fuselagem branca sobre neve branca,
em meio a montanhas imensas, era extremamente difícil de localizar. Eles ouviram aviões passando, viram pontos no céu, acenaram, gritaram, e nada aconteceu. O resgate os procurava, mas não os via. E quando a esperança depende de ser visto, a invisibilidade se torna um tipo novo de terror. Nos primeiros dias, o grupo se organizou da única maneira possível. Recolheram o pouco alimento disponível, alguns chocolates, doces, vinho e pequenas porções que existiam entre os passageiros. Tentaram cuidar dos feridos com recursos mínimos, revezaram funções, buscaram algum sentido em rotinas improvisadas. A fé também teve papel importante. Muitos eram jovens de formação católica, e a oração serviu, em parte, como estrutura emocional diante do absurdo. Mas há algo que costuma se perder quando a história é resumida. A negação foi tão importante quanto a coragem. No começo, muitos ainda pensavam em resgate próximo. Ainda se comportavam como se aquela fosse uma emergência passageira. Só mais tarde, perceberiam que estavam entrando numa luta longa, física e moralmente devastadora. E toda sobrevivência extrema começa assim. Primeiro você tenta preservar a normalidade. Depois descobre que a normalidade já acabou. Um dos momentos mais destruidores de toda a história veio quando os sobreviventes conseguiram ouvir, por um rádio, que a busca oficial havia sido encerrada. A mensagem era simples e devastadora. O mundo já não os procurava. Esse instante mudou tudo. Até então, por mais que o frio e a fome fossem brutais, ainda existia a ideia de que bastava aguentar. Depois dessa notícia, a equação mudou. Já não se tratava apenas de esperar. Seria preciso pensar em sobrevivência sem prazo e, talvez, em fuga. Psicologicamente, esse é o verdadeiro mergulho no inferno dos Andes, porque morrer num acidente é uma violência súbita. Descobrir que você continua vivo, mas oficialmente abandonado, é outro tipo de abismo. A partir desse ponto, cada decisão deixou de ser temporária. Passou a carregar a pergunta mais terrível de todas: o que fazemos para continuar vivos quando ninguém virá? Chegou então a questão que tornou o caso mundialmente famoso e moralmente quase impossível de encarar. O alimento acabou. Não havia vegetação. Não havia caça acessível. Não havia como improvisar comida suficiente em altitude extrema. O grupo começou a discutir o impensável: usar os corpos dos mortos para sobreviver. Essa decisão não foi tomada de forma leviana, nem rápida, nem sem horror. Foi um processo de resistência moral, desespero fisiológico e racionalização extrema. Muitos hesitaram. Alguns recusaram no início. Outros tentaram pensar no ato em termos religiosos, como uma forma de comunhão, sacrifício ou permissão dada pelos próprios mortos se estivessem vivos. O fato bruto é este: eles sobreviveram em parte porque decidiram se alimentar dos que já haviam morrido. E essa é talvez a verdade mais difícil de todo o voo 571. Não porque transforme os sobreviventes em monstros, mas porque mostra até onde o ser humano pode ser empurrado quando a escolha real já não é entre o aceitável e o inaceitável, e sim entre viver e morrer. Décadas depois, muita gente ainda reduz a história do voo 571 à palavra canibalismo. Mas isso diz mais sobre quem julga de fora do que sobre o que aconteceu lá em cima. O que os sobreviventes enfrentaram não era uma crise comum. Era isolamento total, sem perspectiva de resgate, em frio extremo, com o corpo entrando lentamente em colapso. A realidade da montanha era simples. Sem aquela decisão, a maioria provavelmente morreria. O mundo gosta de imaginar escolhas morais em ambientes limpos, com alternativas visíveis. Os Andes não ofereciam isso. Ofereciam neve, cadáveres, altitude e tempo. Nada mais. É por isso que a história segue tão poderosa, porque obriga qualquer pessoa a confrontar uma pergunta que quase ninguém quer responder honestamente. O que você faria se a única matéria-prima da vida estivesse ao lado e já fosse um morto? Quando parecia que a situação já tinha atingido seu limite, veio outro golpe brutal. Em 29 de outubro, uma avalanche atingiu a fuselagem durante a noite e enterrou parte do abrigo sob neve.
Vários sobreviventes morreram. Outros ficaram parcialmente soterrados, presos, sem ar suficiente, tentando cavar dentro de um espaço já precário. Esse episódio é central porque destrói a fantasia de que, uma vez adaptados, eles estavam segurando a situação. Não estavam. A montanha continuava atacando. O abrigo improvisado era frágil. O frio era constante. O perigo podia explodir em segundos, mesmo dentro do único lugar que tinham. Depois da avalanche, o grupo ficou ainda menor, ainda mais abalado e ainda mais consciente de que esperar quieto talvez significasse apenas morrer de forma mais lenta. Sobreviver ao voo já tinha sido improvável. Sobreviver à montanha estava se tornando quase insustentável. Uma parte menos lembrada, mas decisiva, da história do voo 571 está nas pequenas soluções que mantiveram o grupo vivo. Improvisaram óculos contra a cegueira da neve, adaptaram roupas, derreteram neve para obter água, organizaram funções, horários e pequenas rotinas, cuidaram de feridos, tomaram decisões sobre descanso, moral e deslocamento. Em outras palavras, o que salvou aqueles jovens não foi apenas resistência física, foi também capacidade de criar ordem no meio do colapso. Isso é importante porque o inferno dos Andes não foi uma sequência contínua de gritos e desespero. Foi também disciplina, inteligência prática e insistência diária. Sobreviver tanto tempo exigiu muito mais do que coragem, exigiu sistema. E talvez isso seja uma das coisas mais impressionantes do caso. Mesmo esmagados por circunstâncias impossíveis, eles continuaram pensando, adaptando e reorganizando o mínimo necessário para não morrerem um a um. Em certo ponto, tornou-se claro que esperar indefinidamente era sentença de morte. Alguns sobreviventes começaram a explorar os arredores e tentar entender a geografia. Havia a esperança de que, subindo uma encosta próxima, encontrariam um vale, uma estrada, uma fazenda, algum sinal do Chile ou da Argentina civilizada. Mas quando finalmente chegaram a pontos mais altos, viram algo pior. Mais montanhas, mais neve, mais distância. O cenário não oferecia saída fácil. Esse momento foi devastador psicologicamente, porque destruiu a ilusão de que estavam a poucas horas da civilização. Ainda assim, a expedição final acabaria se impondo como única chance real. E essa mudança de mentalidade, de resgate para a fuga, foi talvez o ato mais decisivo de toda a história. No fim, a chance de vida acabou se concentrando em alguns poucos nomes, especialmente Fernando Nando Parrado e Roberto Canessa, acompanhados inicialmente por Antônio Vizintim. Eles se prepararam para caminhar, levando o mínimo possível e algo essencial, uma espécie de saco de dormir improvisado com materiais do próprio avião. Sem isso, provavelmente morreriam congelados nas noites de altitude. A expedição começou como uma aposta quase insana. Não havia mapa confiável do terreno imediato. Não havia garantia de direção. Não havia certeza sobre quantos dias seriam necessários. Havia apenas a convicção de que continuar parado era morrer. Parrado e Canessa acabariam se tornando o eixo final da salvação. Mas é importante lembrar, quando saíram, não pareciam heróis de filme. Pareciam dois jovens exaustos atravessando um mundo que não tinha obrigação nenhuma de deixá-los passar. A caminhada pelos Andes foi brutal. Primeiro, porque exigia subir para enxergar. Depois, porque o que se enxergava era sempre mais distância, mais cristas, mais vales, mais vazio. Vizintim retornou em determinado momento para economizar alimento, deixando Parrado e Canessa seguirem sozinhos. Os dois continuaram por dias, atravessando montanhas em condição física limite, alimentando-se do mínimo, dormindo como podiam e avançando sem certeza. O mais impressionante nessa fase não é só o esforço físico, é a persistência mental. Em qualquer travessia assim, existe um ponto em que o corpo quer parar e a mente começa a negociar com a morte. O milagre dos Andes não está apenas em terem saído vivos do avião. Está também em dois homens terem continuado a andar quando tudo ao redor dizia que a montanha era maior do que a vontade deles. Depois de dias de marcha, Parrado e Canessa finalmente encontraram sinais de vida humana. Do outro lado de um rio, viram um homem a cavalo, o arriero chileno Sérgio Catalán.
A correnteza impedia conversa fácil. Então, improvisaram comunicação. Uma mensagem foi amarrada a uma pedra e lançada por cima da água. Nela, explicavam que vinham de um avião que havia caído nas montanhas e que ainda havia sobreviventes para trás. Esse instante é um dos mais emocionantes de toda a história, justamente porque é o contrário de tudo o que veio antes. Depois de semanas de invisibilidade, fome e morte, finalmente havia testemunha. Finalmente, havia alguém do mundo real olhando para eles. Finalmente, o inferno dos Andes tinha uma borda. A notícia foi transmitida. O resgate começou. Em 22 de dezembro de 1972, helicópteros chegaram ao local do acidente e retiraram uma primeira parte dos sobreviventes. No dia seguinte, o restante também foi evacuado. Depois de 72 dias, 16 pessoas deixavam a montanha com vida. O mundo inteiro passou a olhar para aquele caso como milagre, escândalo, símbolo religioso, lição de sobrevivência e prova do que o ser humano suporta quando está encurralado pela morte. Mas talvez a palavra mais honesta continue sendo esta: retorno. Eles voltaram, não inteiros, não ilesos, não sem peso moral, mas voltaram. E isso, diante do que enfrentaram, já parece quase impossível. Quando a história se tornou pública, o mundo foi tomado por fascínio e choque. Logo veio a revelação de que os sobreviventes haviam se alimentado dos mortos. A reação foi enorme, mas muitos deles falaram abertamente sobre isso e explicaram o contexto. Não tentaram transformar a decisão em algo bonito, nem em espetáculo. Falaram dela como o que foi: uma necessidade extrema numa situação extrema. Com o tempo, a maneira franca como encararam essa verdade acabou mudando a percepção pública. Em vez de escândalo puro, o episódio passou a ser visto também como reflexão profunda sobre sobrevivência, moralidade e dignidade humana em condições impossíveis. A história do voo 571 não ficou famosa porque foi limpa. Ficou famosa porque foi humana demais. Então, o que realmente aconteceu com o voo 571? Um avião fretado com 45 pessoas caiu nos Andes em 13 de outubro de 1972, depois de um erro de navegação durante a descida. Houve mortes no impacto, outras logo depois, e os sobreviventes ficaram presos num glaciar remoto. O resgate foi abandonado. Eles enfrentaram frio extremo, fome, ferimentos, uma avalanche e isolamento total. Para sobreviver, tomaram a decisão terrível de se alimentar dos mortos. No fim, 2 deles caminharam para fora da cordilheira e conseguiram ajuda. O resgate ocorreu em 22 e 23 de dezembro. 16 sobreviveram. Essa é a estrutura factual. Mas o inferno dos Andes foi mais do que uma sequência de fatos. Foi a experiência de descobrir que viver às vezes não parece heroísmo, parece resistência animal misturada com amor pelos outros e recusa absoluta de desaparecer. O voo 571 continua assombrando o mundo porque destrói quase todas as ilusões confortáveis que temos sobre nós mesmos, sobre civilização, sobre moral, sobre força, sobre o que é aceitável, sobre o que é necessário. Nos Andes, essas palavras perderam a forma comum. E talvez seja essa a verdadeira razão de essa história nunca desaparecer, porque ela não nos mostra monstros, mostra pessoas comuns atravessando o ponto em que o impossível deixa de ser teoria e vira rotina. O inferno dos Andes não foi apenas um acidente, foi a prova de que, quando tudo cai, o avião, o resgate, a comida, a ordem, a esperança, ainda pode restar alguma coisa. E às vezes, essa coisa basta para trazer alguém de volta.